Olá, bom dia. Eu gravei esse vídeo para que a equipe possa ter aí um alinhamento de conceitos na área de mapeamento, análise e redesenho de processos de negócio, né? A ideia é falar um pouco sobre esses temas de forma que a gente possa estar alinhado quanto ao que cada um significa, né? A agenda dessa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o contexto, o que é, afinal, né, para que serve essa questão de lidar com processos, mapas e modelos de processos, apresentar uma definição sobre o que é um processo de negócio, falar de forma mais específica sobre o que são modelos de processos de negócio, apresentar algumas ferramentas e propor uma agenda de trabalhos preliminar. Então, como contexto, nós podemos dizer que a gente está trabalhando num ambiente onde a gente tem uma equipe totalmente multidisciplinar, né? A gente tem o pessoal da sociologia, do direito, da engenharia, da biotecnologia, e isso às vezes acaba interferindo quando a gente fala em algum conceito, quando a gente usa alguma palavra. Então, processo de negócio, né, para o administrador, ele pensa em uma coisa. Para quem é da área de direito, vem uma outra coisa em mente, né? O outro tópico aqui, gestão do conhecimento, diz respeito principalmente à questão da memória da organização, né? Gerir o conhecimento é muito importante para quando a gente tem saída de funcionários, né, ingresso de funcionário novo. Então, as empresas sentem muito essa transição entre a saída e a entrada de membros no quadro. Então, a ideia da modelagem de processo é ter um ferramental para que a gente possa gerir esse conhecimento e atuar com melhor desempenho. Outro ponto também é a disponibilidade de ferramentas de TI, de tecnologia da informação, disponíveis hoje, muitas de forma até gratuita. Essas ferramentas servem para desenhar os processos, para fazer parte da operação da empresa, inclusive para gerir toda a unidade organizacional, né? E o outro ponto é a necessidade de atuar sem desperdícios e de maneira efetiva, efetiva com eficiência e com eficácia, né? Então, atuar de forma melhor para que a missão institucional seja alcançada de forma melhor, né? Então, mas afinal, para que servem, né, os processos de negócio, para que servem os modelos de processo de negócio? Então, vamos ver aqui um a um, né? Primeiro, prover um melhor entendimento e representação comum da organização, né? Colocar todo mundo para falar a mesma linguagem, né? Isso é importante quando a gente tem um grupo de pessoas trabalhando dentro de uma organização. Adquirir e registrar conhecimento para uso posterior também é importante. Racionalizar e garantir o fluxo de informações, evitar os desperdícios, né, que ocorrem devido ao fluxo interrompido de informações, aos atrasos, às esperas, né. Modelos de processos também servem para analisar aspectos específicos das empresas. E ainda existe um outro slide ainda sobre isso, que é o seguinte: os modelos também servem para simular o funcionamento da empresa e aí fazer uma detecção de erros, identificar gargalos, redimensionar pessoas e recursos, né? Servem para auxiliar a tomada de decisões sobre as operações, para dar suportes à estruturação e mudanças dentro da organização e a gerar modelos para controlar, coordenar e monitorar as operações da organização. E agora eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a definição, o que vem a ser realmente o processo de negócio. Então é importante, principalmente na área privada, na área de empresas, a gente pode destacar, né, a visão departamental e a visão por processos. Os departamentos nas empresas surgiram porque as empresas foram crescendo e julgou-se, né, que era necessário dividi-las por determinadas funções. Então foi criada a parte financeira, que trabalhava com financeiro, a parte de produção, a parte de vendas, a parte de recursos humanos, né? Entendeu-se que a organização, para ser bem gerida, ela tinha que ter uma série
de departamentos. Só que esses departamentos eles acabavam funcionando de certa forma com algumas otimizações dentro de cada um e geravam um desperdício quando a gente tinha uma visão do todo, né? A visão do processo, ela horizontaliza, né, essa visão departamental, porque o que acontece na visão departamental? Alguém da área de vendas quer fazer uma solicitação em termos de produção. Aí ele vai lá, conversa com o supervisor conversa com o gerente de vendas conversa com o gerente de produção conversa lá com o supervisor de produção. Então, geralmente a gente tem um fluxo de informações extremamente complexo na visão departamental. E a visão de por processo, ela veio para facilitar isso, e ela foi habilitada justamente pela questão da tecnologia de informação, que possibilitou um melhor fluxo de informações dentro da empresa, né? Então, começaram a ser desenhados os processos e esses processos começaram a ser automatizados. Só que a visão organizacional, às vezes, se manteve da forma departamental. Então, existe uma série de problemas ainda decorrente da implementação dessas duas visões, né? Por isso que se faz necessário um estudo bem detalhado sobre como implantar e como ter o suporte organizacional para que realmente a visão de processo seja efetiva. E aí uma definição simples do que é processo de negócio, né? Existem várias por aí, mas é essa aqui, ó, o processo de negócio determina o trabalho que será feito na organização e traz a sequência lógica das atividades. Então, quando a gente fala em sequência lógica, a gente está falando aí em fluxo e em processo, né? Envolve captar quais são as entradas e saídas das atividades e como as etapas funcionam, ou seja, a questão da visão do fluxo, né? E agora, o que são os modelos de processos de negócio? Então, às vezes a gente fala em processo, modelo de processo, mapa de processo, então é interessante que a gente possa definir isso também. Modelos de processos são representações dos processos de negócio. Eles têm por objetivo reduzir a complexidade, que é a complexidade inerente da organização, e eles permitem uma melhor comunicação entre as pessoas. Os modelos de processo geralmente seguem formalismos específicos. Coloquei dois exemplos aí, o EPC e o BPMN. O que é um formalismo? Formalismo são um conjunto de regras que a gente utiliza para desenhar um processo. Então, o quadradinho tem determinado significado, o triângulo é uma decisão, o círculo envolve a representação de uma estrutura organizacional, né? Então, cada modelo de processo segue aí um conjunto de regras. E essas regras dependem do propósito a ser alcançado, dependem, né, daquilo que eu falei lá atrás, para que vai servir esse modelo de propósito. Então, se você for construir um sistema de informação, se for fazer uma simulação, se for fazer um treinamento, cada propósito desse vai endereçar a uma regra e essa regra, né, ela vai ser seguida da melhor forma para alcançar esse objetivo. Outro ponto interessante que vale destacar aqui, quando a gente fala em modelos de processo de negócio, são os níveis de modelagem, né? Geralmente, todas as abordagens de modelagem trazem consigo a questão de níveis. A gente parte de um nível mais macro e vai fazendo um detalhamento até chegar num nível mais baixo. Então, a gente tem lá o nível da cadeia de valor, que são os processos macros. Depois, a gente tem o nível de processos, o nível de subprocessos e o nível de atividades. Então, a gente vai detalhando cada um desses níveis e também é o propósito da modelagem que vai definir o escopo e o nível de detalhamento que a gente vai chegar
com os modelos. Esses são conceitos muito importantes porque auxiliam a gente a construir os modelos. Então, a gente pode, né, estabelecer que, por exemplo, lá para a parte de contratualização com as empresas que vão ser incubadas. Então, a gente tem lá encaminhar o contrato e a gente pode ter também um nível mais detalhado de pegar esse contrato, preparar o e-mail, pegar o endereço da empresa, enviar o e-mail, telefonar, né? Então, a gente pode ter uma série de níveis de detalhamento dentro deste processo. Aqui eu citei algumas ferramentas de modelagem. A gente tem o Ares e o Ares Express, que é uma solução gratuita. O Visage é uma ferramenta que tem sido muito utilizada. O Draw.io, que é uma outra ferramenta de modelagem. Mas a gente também pode modelar usando o PowerPoint, né? Se for algo mais simples, algo que possa nos atender ao PowerPoint. E eu coloquei lápis e papel para a gente tirar essa perspectiva de que modelos têm que a gente precisa de ferramentas para modelar, né? Ferramentas computacionais. A gente pode utilizar papel e lápis para fazer desenhos e esses desenhos às vezes podem servir para o nosso propósito, que é fazer uma explicação, fazer uma determinada análise, né? Então, na engenharia de produção existem modelos para chão de fábrica que são todos construídos em papel e lápis com post-it, para permitirem que as pessoas que fazem parte do processo conheçam aquele processo e coloquem as suas sugestões, sem que para isso seja feito o uso de uma ferramenta computacional, né? E aqui eu preparei aqui uma lista de atividades, né, o que seria uma agenda preliminar de trabalho para a gente iniciar a para a gente iniciar uma abordagem de gestão por processo dentro das sedes. Então, o primeiro ponto seria levantar todo o pessoal, todos os nossos recursos humanos que trabalham nas sedes hoje, desenhar um organograma, levantar quais são as macrofunções, né? Aonde cada um está inserido, o que cada um faz de forma mais macro mesmo, né? Promover a obtenção da cadeia de valor. A cadeia de valor já é uma sequência dessas operações macro para a gente ver e começar a entender a sequência. Identificar processos e subprocessos, isso com papel e lápis mesmos. Depois, tentar iniciar a utilização de alguma ferramenta de modelagem para que a gente possa compartilhar. Então, em tempos de pandemia, né, fica mais fácil a gente trabalhar com os modelos desenhados, podem ser desenhados em PowerPoint mesmo. A gente verifica a consistência para ver se há algum erro, algum atraso, alguma coisa do tipo nesses modelos, o que já pode ser melhorado. A gente tenta identificar os conhecimentos envolvidos, e aqui a gente pode falar em recursos computacionais como o SEI, né? A gente tem muita gente nova e muita gente precisando operar esses sistemas, então como é que a gente faz isso, que documento que a gente acessa, como a gente acessa esse documento. Então tudo isso a gente coloca como conhecimento envolvido. A gente levanta a partir desse conhecimento as necessidades de treinamento, e aí a gente pode ir para um caminho de iniciar uma gestão por competências, que é algo bem interessante em termos de conhecimento, desenvolvimento da organização e das pessoas. A gente define indicadores chaves e aí a gente caminha também no sentido do Balanced Scorecard. E com tudo isso feito, a gente pode ter subsídios aí para implantar um escritório de processos, né? O escritório de processos que é aí um local onde todos os processos poderiam ser monitorados e desenvolvidos em função do desempenho que eles exercem, né? Então, fornece um instrumental bem interessante para que a gente tenha controle sobre as atividades e possa identificar as consistências e formas de melhorar. Tá joia? Obrigado, pessoal.